Essa primeira história aconteceu comigo no verão passado, quando eu tinha acabado de fazer 23 anos e estava trabalhando como garçom em um restaurante no centro de São Paulo. Foi sexta-feira que conheci o Ricardo, um cara que parecia ser super gente boa e que estava jantando sozinho na mesa que eu estava atendendo. A gente começou a conversar sobre futebol porque ele estava assistindo o jogo do Palmeiras no celular. E como sou palmeirense também, acabamos batendo um papo legal. O Ricardo parecia ser aqueles caras descolados, uns 25 anos, bem vestidos, conheciam que trabalhavam com marketing digital e viajavam bastante no trabalho. Ele tinha aquele jeito confiante de falar que te faz acreditar que uma pessoa realmente entende da vida. Sabe como são essas pessoas que parecem ter tudo sob controle? Durante nossa conversa, ele revelou que tinha um grupo de amigos que sempre fizeram acampamentos em lugares incríveis pelo interior de São Paulo e que estava organizando um para o fim da semana seguinte numa cachoeira em Brotas. Disse que um dos caras aviado na última hora e que desistiu de uma vaga se eu tivesse interesse. Confesso que fiquei tentado na hora, porque adoro a natureza, e fiz o tempo que não saía da cidade. Mas também achei meio estranho um cara que mal me conhecia convidando para um rolê assim. Mas o Ricardo foi muito convincente. Disse que o pessoal era super de boa, que seria só diversão, cerveja, churrasquinho e muita curtição na cachoeira. Ele mostrou algumas fotos no Instagram de acampamentos anteriores e realmente parecia incrível. Aquelas fotos de galera rindo, fazendo trilha, mundo todo parecendo feliz e descontraído. No final das contas, acabei topando porque estava precisando, mesmo de uma pausa da corrida de São Paulo, e o Ricardo passou a impressão de ser uma pessoa confiável. Combinamos de nos encontrar no sábado de manhã cedo num posto de gasolina, na Marginal Tietê, onde ele disse que pegaria a van que levariam todos para Brotas. Quando cheguei lá às 7 da manhã, Ricardo já estava esperando ao lado de uma van branca meio antiga, mas bem conservada. Ele estava sozinho, o que achei estranho. Mas ele explicou que os outros já estavam dentro da van dormindo porque tinham bebido na noite anterior. Olhei pela janela e realmente vi algumas pessoas deitadas nos bancos. Então não questionei mais nada e entrei. A viagem foi tranquila, Ricardo colocou uma playlist bem legal, e a gente foi conversando sobre vários assuntos. Ele contou histórias engraçadas sobre os outros acampamentos, falou sobre lugares incríveis que já tinha visitado. E realmente parecia ser um cara interessante e experiente. O pessoal na van continuou dormindo durante quase toda a viagem, o que achei meio estranho, mas achei que deviam estar realmente cansados da noite anterior. Chegamos em Brotas por volta das 10 da manhã, e o local realmente era lindo, uma área de camping bem estruturada próxima a uma cachoeira cristalina. Ricardo disse que tinha reservado o local inteiro para o grupo, o que mostrou que ele realmente tinha grana e organizava as coisas certas. Foi só quando a gente começou a descarregar as coisas da van que percebeu algo muito estranho. As pessoas que estavam dormindo na van eram na verdade manequins vestidos com roupas normais e posicionados de forma a parecerem pessoas dormindo. Quando questionei o Ricardo sobre isso, ele começou a rir de uma forma muito estranha, como se fosse uma piada interna que só ele entendeu. Disse que era uma brincadeira que sempre fazia para assustar os novos, e que o pessoal chegaria mais tarde de carro. Mesmo achando bizarro, tentei relevar porque já estava lá. O lugar era realmente bonito, e pensei que talvez fosse só uma pegadinha de mau gosto mesmo. O dia foi passando e ninguém apareceu. Ricardo sempre tinha uma desculpa diferente. Disse que o pessoal estava no trânsito, que tinha parado para almoçar, que um dos carros havia quebrado, sempre alguma coisa. Conforme as horas passando, fui percebendo detalhes estranhos no comportamento dele. Ele sabia informações sobre mim que eu tinha certeza de não ter contado, como o nome da minha ex-namorada, onde eu morava exatamente, e até detalhes sobre minha família. Quando perguntou como ele sabia dessas coisas, ele sempre desconversava, ou dizia que eu havia comentado no restaurante, mas eu tinha certeza absoluta de que não. À noite, quando já era óbvio que ninguém mais viria, Ricardo insistiu que a gente deveria aproveitar mesmo assim, fazer uma fogueira, beber umas cervejas e curtir a natureza. Ele havia trazido bebida suficiente para umas 10 pessoas, o que deveria ter sido outro sinal de alerta. Durante uma conversa ao redor da fogueira, ele começou a fazer perguntas muito pessoais e invasivas. Queria saber sobre minha rotina, meus horários de trabalho, se eu morava sozinho, se tinha namorada, com quem eu havia comentado sobre a viagem.
Quando percebeu o boato de que a conversa estava tomando, disse que estava cansado e que ia dormir, mas ele insistiu que a gente deveria ficar acordada mais um pouco, que era cedo demais para dormir. Foi quando me levantei para ir até a barraca, que as coisas estavam realmente assustadoras. Ricardo me acompanhou e ficou parado do lado de fora da minha barraca, apenas observando. Podia ver a silhueta dele através do tecido, completamente imóvel, como se estivesse me vigiando. Fingi que estava dormindo, mas fiquei acordado à noite, toda ouvindo ele andar na volta da barraca, às vezes parando por longos períodos bem próximo da entrada. Em alguns momentos, ouvia ele sussurrando coisas que não conseguia entender, como se estivesse conversando com alguém que não estava lá, ou pior, como se estivesse falando comigo achando que eu estava dormindo. De manhã cedo, aproveitei que ele havia dormido próximo à fogueira apagada e consegui pegar as chaves da van que estavam no bolso dele. Peguei minhas coisas o mais silenciosamente possível e saímos guiando de volta para São Paulo. No caminho, parei num posto policial e contei toda a situação. O disse policial que não pôde fazer muito, já que tecnicamente nada havia acontecido, mas anotou o nome dele e a placa da van. Semanas depois, descobri através de uma pesquisa no Google que Ricardo já havia sido denunciado por comportamento semelhante com outras pessoas, sempre atraindo homens jovens para acampamentos isolados, com a mesma história de amigos que não apareciam. Esta segunda história aconteceu com meu primo Daniel e eu durante o carnaval do ano passado. Daniel tem 21 anos e eu 24. E decidimos fugir da folia de São Paulo para passar uns dias na praia de Ubatuba, no litoral norte. Alugamos uma casa bem simples numa praia mais afastada, longe do movimento turístico, porque queríamos paz e sossego para relaxar. A casa ficou praticamente na areia, uma daquelas construções antigas de madeira que você encontra em praias mais selvagens, onde ainda não chegou a especulação imobiliária. O lugar era perfeito para o que estávamos procurando: silêncio, natureza e a possibilidade de curtir a praia sem multidões. Os primeiros 2 dias foram exatamente como planejamos. Acordamos tarde, fomos para a praia, bebemos umas cervejas, jogávamos frescobol, conversamos sobre a vida e aproveitávamos o sol. A praia era praticamente deserta, apenas alguns pescadores pela manhã e eventualmente uma família ou casal que aparecia durante o dia. Era final de verão, então o movimento mesmo estava nas praias mais badaladas do centro de Ubatuba. Na terça-feira à noite, depois de um dia inteiro de praia e algumas cervejas, decidimos fazer uma caminhada noturna pela areia. Não foi algo planejado, simplesmente bateu a vontade de sentir a brisa do mar e ver as estrelas longe da poluição luminosa da cidade. Caminhamos pela beira da água, conversando sobre planos para o futuro, quando Daniel parou abruptamente e marcou para algo mais à frente. No início pensei que fosse um banhista que houvesse ficado tarde na praia, coisa comum no verão. Mas conforme nos aproximamos, percebi que havia algo muito errado com aquela figura. Era uma mulher, usava um vestido branco longo, completamente encantado, e ela ficava de pé na água até a altura dos joelhos, completamente imóvel. O vestido colava no corpo dela de uma forma que dava para perceber que estava ali há muito tempo, e o tecido se movia com o movimento das ondas de uma maneira hipnotizante e perturbadora. Daniel sussurrou que deveríamos perguntar se ela estava bem, porque não era normal alguém ficar parado assim no mar durante a madrugada. Conforme nos aproximamos, conseguimos ver que ela estava olhando fixamente para o horizonte, como se estivesse procurando algo no mar escuro. Seus cabelos estavam completamente molhados e grudados no rosto, cobrindo parcialmente os olhos, mas dava para ver que ela tinha uma expressão vazia, quase ausente. Chamamos ela algumas vezes, perguntando se estava tudo bem, se pediu ajuda, mas ela não respondeu nem demonstrou ter nos ouvido. Era como se estivesse em transe, completamente alheia ao mundo ao redor. Foi quando Daniel decidiu se aproximar mais e tocar no ombro dela que as coisas ficaram aterrorizantes. No momento em que ele encostou a mão nela, a mulher virou a cabeça, em nossa direção de uma forma muito rápida e não natural, como se fosse um movimento mecânico. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas visíveis, e sua boca estava aberta de uma forma que parecia impossível para um ser humano normal. Ela não emitiu nenhum som, mas aquela visão foi suficiente para nos fazer correr desesperadamente de volta para casa. Corremos pela areia fofa com o coração disparado, tropeçando e levantando,
sem coragem de olhar para trás. Chegamos em casa ofegantes e trancamos todas as portas e janelas. Estudamos o resto da madrugada acordados, tentando analisar o que vimos, criando teorias sobre drogas, problemas mentais, qualquer coisa que pudesse explicar racionalmente aquela situação. Na manhã seguinte, decidimos voltar ao local para ver se encontraríamos algum vestígio ou explicação para o que havia acontecido. Caminhamos pela praia em plena luz do dia, mas não encontramos nada, nenhuma pegada, nenhum objeto, nada que indicasse que alguém havia estado ali na noite anterior. Conversamos com alguns pescadores locais e com o dono do mercadinho mais próximo. Perguntamos se conheciam alguma mulher que costumava ficar na praia durante a madrugada, se havia acontecido algum acidente recentemente. Qualquer coisa que pudesse nos dar uma pista. O dono do mercado ficou com uma expressão estranha quando descrevemos a mulher, e disse que várias pessoas já relataram avistamentos semelhantes na praia ao longo dos anos. Sempre uma mulher de vestido branco parada no mar durante a madrugada. Ele conta que há cerca de 15 anos, um turista havia desaparecido naquela região durante uma ressaca forte, e que o corpo nunca foi encontrado, mas que muita gente acreditava que ela ainda assombrava aquele pedaço de praia. Não conseguimos mais aproveitar a viagem depois disso. Mesmo durante o dia, olhamos constantemente para o mar, esperando ver aquela figura novamente. À noite, fechávamos todas as janelas que davam para a praia e evitávamos olhar na direção do mar. Decidimos voltar para São Paulo um dia antes do planejado, porque simplesmente não conseguíamos mais relaxar naquele lugar. Até hoje, sempre que passo por Ubatuba, evito aquela praia específica. E tanto eu quanto Daniel ainda temos pesadelos ocasionais com aquela mulher de olhos brancos nos encarando. E aí, quais dessas duas histórias te deixaram mais assustado? Conte aí nos comentários se você já passou por alguma situação estranha durante o verão. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias reais de terror. Vou ficar aqui esperando suas experiências, porque sei que muitas pessoas têm histórias incríveis para compartilhar. Agora vamos para a terceira e última história, que prometo que vai te arrepiar ainda mais. Esta última história aconteceu comigo e meu amigo Bruno durante o Réveillon do ano passado. Eu tinha acabado de fazer 26 anos e trabalhava como programador em uma empresa de tecnologia, enquanto Bruno, que tem 24 anos, trabalhava como designer gráfico. Estávamos cansados da rotina de fim de ano em São Paulo e queríamos fazer algo diferente para receber o ano novo. Foi quando o Bruno encontrou na internet um anúncio de aluguel de uma casa em um condomínio fechado no interior, perto de Atibaia, que prometia total privacidade e contato com a natureza. O anúncio dizia que o condomínio tinha apenas 10 casas, todas muito espaçosas entre si, com uma área de lazer comum que incluía piscina, churrasqueira e campo de futebol. O preço estava muito bom para o que oferecia e as fotos mostravam uma casa moderna e bem equipada, cercada por muito verde e com uma vista incrível das montanhas. O proprietário, que se acordou apenas como Sr. Marcos, foi muito solicitado por telefone. Explicou que o condomínio era novo e ainda estava em fase de ocupação, por isso o preço promocional. Dissemos que gostaríamos de usar todas as áreas comuns à vontade, já que provavelmente seríamos os únicos hóspedes durante aquele período. Isso até nos animou mais, porque tivemos total privacidade e liberdade para fazer nossa própria festa de Réveillon. Saímos de São Paulo na manhã, do dia 30 de dezembro, dirigindo meu carro por cerca de 2 horas, até chegar no endereço indicado. O condomínio ficou no final de uma estrada de terra bem estreita, cercada por mata fechada dos dois lados. O portão principal era imponente, todo automatizado, e havia uma placa discreta com o nome Residencial Vale Verde. Quando chegamos, o portão se abriu automaticamente, como se alguém estivesse nos aguardando ou monitorando nossa chegada através das câmeras de segurança que vimos espalhadas por toda a entrada. A casa era exatamente como nas fotos, moderna e bem equipada, com 2 quartos, uma sala ampla, cozinha completa e uma área gourmet que dava para um jardim bem cuidado. O que mais nos impressionou foi o silêncio absoluto do lugar. Não se ouvia nem o som de carros passando, nem vizinhos. Apenas os sons da natureza, como pássaros e vento nas árvores. Era exatamente o tipo de paz que estávamos procurando para descansar e nos desconectar da cidade. Arrumamos nossas coisas, fizemos um churrasco e fofo o resto do dia explorando a área comum, que realmente estava impecável e vazia, como o Sr. Marcos havia prometido.
Na noite do dia 30, decidimos fazer nossa própria festa de Réveillon. Compramos fogos de artifício, preparamos drinks especiais, fizemos uma playlist com nossas músicas favoritas e nos preparamos para uma celebração inesquecível. Por volta das 10 da noite, estávamos na área da piscina bebendo e conversando, quando Bruno notou luzes acesas em algumas das outras casas do condomínio. Isso nos deixou curiosos, já que o Sr. Marcos havia aqui que estaríamos sozinhos. Pensamos que talvez outros proprietários tenham decidido passar o Réveillon ali também. E até ficamos animados com a possibilidade de conhecer pessoas novas para comemorar juntos. Conforme a noite avançava, começamos a perceber coisas estranhas. As luzes das outras casas se acendiam e desligavam em padrões muito regulares, como eram controladas por temporizadores ou sistemas automáticos. Além disso, não víamos movimento em nenhuma janela. Não ouvíamos sons de conversas, músicas ou qualquer sinal de que realmente havia pessoas nas casas. Por volta das 11 da noite, decidimos dar uma caminhada pelo condomínio para tentar encontrar os outros moradores e talvez convidá-los para nossa festa improvisada. Foi durante essa caminhada que descobriu a verdade aterrorizante sobre aquele lugar. As casas que estavam com luzes acesas estavam completamente vazias por dentro. Conseguíamos ver através das janelas que não havia móveis, não havia nada. Apenas as luzes acesas criando uma ilusão de que estavam habitadas. Mas o mais perturbador era que, conforme caminhávamos, as luzes iam se acendendo nas casas à nossa frente e se apagando nas casas atrás de nós, como se alguém estivesse nos seguindo e controlando toda a iluminação para criar uma atmosfera específica. Bruno começou a ficar muito nervoso e sugeriu que voltaríamos para nossa casa. Mas quando tentamos voltar, percebemos que todas as ruas do condomínio eram muito parecidas e estávamos completamente perdidos. As placas das ruas tinham nomes genéricos como Rua das Flores e Alameda dos Pássaros, e todas as casas foram projetadas tecnicamente idênticas, criando um labirinto confuso e desorientador. Por mais que tentássemos, não conseguíamos encontrar o caminho de volta para nossa casa, e o sistema de luzes continuava nos seguindo, sempre acendendo à frente e desligando atrás, como se fôssemos ratos em um experimento de laboratório. Foi então que percebemos que não havia saído do condomínio além da entrada principal, e que o portão estava fechado e não respondia a nenhum dos interfones que tentamos. Nossos celulares não tinham sinal, e começamos a entrar em pânico, quando percebemos que estávamos presos naquele lugar. Decidimos quebrar uma das janelas de uma casa vazia para nos abrigarmos e tentar entender o que estava acontecendo. Dentro da casa, encontramos apenas equipamentos eletrônicos estranhos, computadores ligados mostrando imagens de várias câmeras espalhadas pelo condomínio, incluindo câmeras dentro da casa onde estávamos hospedados. Percebemos que estávamos sendo monitorados desde que vimos, e que todo aquele condomínio era algum tipo de experimento ou armadilha elaborada. Passamos a virada do ano tentando encontrar uma forma de sair dali, quebrando cercas, tentando escalar muros, mas o condomínio parecia ser muito maior do que imaginávamos, com vários fragmentos que não apareciam no mapa inicial. Só consegui escapar quando encontrei uma área de manutenção nos fundos do condomínio, onde havia uma passagem que levava diretamente para a mata, permitindo que chegássemos até nosso carro que estava estacionado perto da portaria. Dirigimos direto para a delegacia mais próxima e relatamos tudo o que havia acontecido. Mas quando os policiais foram verificar o endereço que forneceu, não encontrei nenhum condomínio no local, apenas uma área de mata fechada sem qualquer construção. Até hoje não sabemos explicar o que realmente aconteceu naquele lugar. Se era algum tipo de experimento psicológico, uma pegadinha elaborada ou algo ainda mais sinistro. O que sei é que nunca mais aluguei uma casa sem antes verificar pessoalmente o local e confirmar todas as informações com múltiplas fontes. E assim, terminamos mais uma sessão de histórias reais de terror do verão. Espero que tenha gostado dessas 3 experiências que realmente aconteceram comigo e com pessoas próximas. Se vocês também têm histórias de terror para compartilhar, não hesitem em deixar nossos comentários, porque adoro ler suas experiências, e quem sabe elas podem fazer parte de um próximo vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com aqueles amigos que gostam de uma boa história de terror. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, tomem cuidado com convites estranhos de desconhecidos, praias desertas durante a madrugada e ofertas boas demais para serem verdade. Um abraço e fique em segurança.